mais uma vez com mais um maravilhoso vídeo do canal Depois de Crente, onde vai trabalhar em cima do que a visão judaica tem da história do verdadeiro caso de como Maria engravidou do suposto Jesus. Só ressaltando o que o rabino vai falar sobre como Maria engravidou de Jesus, vem da tradição religiosa dele, que é o judaísmo. Não é da história e nem da arqueologia. Na verdade, o que se tem do suposto Jesus é do Novo Testamento, é mitológico, é o Jesus da fé cristã. O que o rabino vai falar de como Maria engravidou do suposto Jesus é um Jesus comum, onde nasceu de um homem e de uma mulher, e não de um pombo, como na mitologia cristã fala. O Jesus que o rabino vai falar é mais para um Jesus histórico, um homem comum. Então, vamos ao vídeo a seguir. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Douglas do canal Depois de Crente. Eu tô repostando esse vídeo porque no vídeo anterior o pessoal reclamou que eu tava falando junto com o rabino, né? Então aqui eu vou fazer as devidas pausas, tá? Isso aqui é a história de como nasceu Jesus, né? Como é que foi a relação de Maria e José na visão judaica, pessoal. É um judeu, um rabino falando o que está escrito lá nos livros dele, lá nas histórias dele, dos contos dele, que hoje é muito assim... entre os judeus, assim, essa história aí, ela é muito, assim, comprovada, tá? É isso aí. O Yeshua, que o consenso acadêmico diz, né, que era falante de aramaico, que era ele era um camponês, né? Ele nasceu de um casal, né? Na Bíblia está escrito que Maria era virgem, mas... quando tu olha a história, não, ele nasceu de um homem e de uma mulher. E é por isso que os judeus não aceitam ele como Messias, porque ele não é descendente de Davi. E aí ele mostra como nasceu Jesus. Prestem atenção. Vou dar um play aqui nesse trecho da live do Rabino. Vamos lá. Preste atenção, vocês estão escutando agora a história 100% verídica, factual, de como veio Jesus ao mundo. E o que a Torá, não é que a Torá opina, é o que a Torá vai te contar agora sobre a sua vida dele. Lembrando total respeito a todas as crenças, de coração eu falo isso, é muito importante ter respeito pelo próximo, mas também ter o direito de trazer o que a Torá fala. Toda história tem dois lados, tá, pessoal? Te contaram uma coisa, mas outras pessoas viram essa história de outra perspectiva. E nada melhor do que um judeu falando, tá? Esqueça o padre, esqueça o pastor, esqueça a católica, romanos, gregos. Vamos lá na origem do cristianismo, tá? Isso aqui é uma bomba atômica no cristianismo, tá, pessoal? Prestem atenção. Nessa época, existe um casal, como qualquer um, entre Miriam e Yosef. Miriam e Yosef é um casal de judeus que, ele nasceu na cidade de Beit Lehem, realmente, nasceu na cidade de Beit Lehem, e ele nasceu de um relacionamento muito problemático. Porque antes, em Jerusalém, existia um casal que era a mãe, Miriam, Maria em português, e Yosef, José. Eles casaram. Esse Yosef, a Gemara Torá oral, que inclusive foi escrita um pouco depois da destruição do templo, ou seja, um pouquinho depois da geração de Jesus. Estava muito quente o assunto, estava muito fresco o que tinha acontecido. E aí o que acontece? Eles estavam juntos. A Gemara, que é a Torá oral, que na época foi escrita mais ou menos há 1850 anos atrás, muito próximo da época da destruição do templo, que foi há 1960 anos atrás, que este casal tinha um problema. Miriam, ela cuidava de cabelos das mulheres. É a famosa Maria, no Novo Testamento. Ela cuidava dos cabelos, ela deixava bonito para festas, ela também trabalhava com lenços, tudo que emperequetava, para deixar a mulher bonita. Esse é o trabalho dela. Pessoal, enquanto José era marceneiro, trabalhava na marcenaria, a Maria ficava em casa e cuidava das mulheres, né? Fazia os adornos, cabelo. Ela tinha 15 anos, segundo o que a gente tem hoje histórico, tá?
ela tinha 15 anos de idade. É bem comum nessa idade lá as judias já casar nessa época, já ser prometidas a casamento e tudo mais. Então ela tinha 15 anos e até então, a princípio, ela era virgem, né? Até onde se sabe, né? Então ela perdeu a virgindade com o Ben Pantera, que ele vai falar logo em seguida, tá? Vamos vendo aí. E Yosef era considerado um homem que pressionava muito a esposa dele. A Gemara conta que ele trancava a mulher em casa porque ela era muito bonita. Uma mulher de beleza extrema. Essa é Miriam. E trancava ela. E ela ficava muito pressionada a ponto de ter raiva do marido. Uma coisa que existe até hoje em dia, que dirá na época. Acontece que aparece na história um romano chamado Yosef Ben Pandera. Um romano chamado Yosef Ben Pantera. Muitos dizem que é um soldado romano, tá? Que ele ficava ali nas comunidades judaicas, os romanos estavam sempre ali na volta, né? Tinha muitos soldados, né? Enquanto José ia lá para a carpintaria, né? A Maria ficava em casa e tinha ali pessoas andando para um lado e para o outro e tinha esse soldado aí, tá? A princípio era um soldado, ele não fala que é soldado, era um romano, né? Mas era um soldado, tá, pessoal? Que existem dúvidas, porque isso não é explicado, o porquê que ele tinha o nome Yosef. Yosef nos romanos não faz sentido, tá? Não, esse é um nome judeu, né? Mas talvez aqui ele vai explicar agora. A primeira interpretação é que ele usou esse nome para conseguir se aproximar de Miriam, para pelo menos dizer, olha, também tem alguma coisa a ver com você, eu sou judeu. E outros dizem que ele teria fingido ter se convertido ao povo judeu. Yosef Ben Pandera. Yosef Ben Pandera, esse aí seria o legítimo pai de Jesus, tá? Um romano. Yosef, filho de Pandera. E ele conseguiu ir até a casa de Miriam quando era Yom Kippur, o dia mais sagrado do povo judeu. Nesse dia, Yosef Ben Pandera entrou na casa de Miriam, romantizou, ou seja, tentou convencer ela e rapidamente conseguiu e fugiu com ela no dia de Yom Kippur. Passou a lábia dela no dia de Yom Kippur. José não estava na volta. Ele estava lá dedicado a esse evento, né? E aí Maria ficou sozinha em casa, né? O cara passou a lábia nela, convenceu ela. A Guemará não é um jornal. Não é um jornal extra que você recebe no metrô. Isso significa que não é falado se esse Yosef Pandera, o romano, já estava tentando encontrar Miriam e estava tentando fazer o que todo homem tenta quando ele é mau caráter com uma mulher casada. Que é não, compra uma flor um dia e fala que é só por educação, um café outro dia, fala que é só por educação. A Guemará não toca nesse ponto. Mas fica a nossa imaginação do que pode ter acontecido antes desse dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Mas sabe-se que o marido era muito duro e ela ficava pressionada. Yosef Ben Pandera entra na casa de Miriam e convence-a a fugir com ele para a cidade de Beit Lehem. Antes do dia de Yom Kippur, esse soldado, né, esse homem romano já estava na volta ali, não se sabe se eles tiveram mais relações, mas no dia de Yom Kippur, né, que ele convence Maria a sair com ele lá para outra cidade, né? Por isso que no Evangelho diz ali que Maria ficou, sim, um período longe, né, e ela voltou grávida, né? Até tem algumas novelas que demonstram que Maria ficou ali uns 3 meses fora, né? E aí ela voltou grávida. Aí fala que é Espírito Santo. Foi Deus. Ok? Nessa cidade de Beit Lehem, eles fogem em pleno Yom Kippur, dia do perdão para o povo judeu. Porque era uma data certeira que o seu marido real não iria perceber. Eles moram juntos, mas moram escondidos. Por quê? Porque quem é judeu sabe que dentro da comunidade judaica todo mundo sabe o que acontece. Porque normalmente são lugares pequenos, comunidades pequenas. E o povo judeu nunca foi imenso de números. Nunca foi. Até quando saiu do Egito era proporcional ao resto do mundo. Mas nunca foi um povo gigante em números. Então, sabia-se que Miriam fugiu e o marido ficou só. Bom, aqui vem uma das primeiras bombas. Miriam era uma mulher casada. E quando ela esteve com Yosef Ben Pandera, que é um romano, eles tiveram um filho. E esse filho se chamou Jesus.
A Torá oral deixa em aberto algumas questões. Por que tentaram dar esse nome de Yeshua, salvação? Um dos principais motivos é para que, caso peguem ela adulterando, o que era pena de morte, ela pelo menos pudesse dizer algo do tipo: Deus pediu para mim, ou eu tive uma visão, ou se mostrar de alguma forma impossibilitada de ser julgada. Que é igual hoje em dia, quando você fala: não, eu estou tomando Rivotril. Então ela deu esse nome Yeshu, né? Yashu, Yeshua, né? Para ele porque, né, caso pegassem ela, é um álibi. Ela fala, não, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, né? Ele é o Cristo, né? Enfim, ela dava desculpa de que não, que ali era uma divindade, né? Então ela tinha um álibi para não ser apedrejada até a morte, que é isso que acontecia, né? Com traições, né? Na época, ela com certeza ela iria ser morta, né, pessoal? E aí isso aí, por isso que ela ficou viva, né? Porque essa mentira dela perdurou por todos os anos a seguir, né? Rivotril não pode me julgar, né? Eu vejo Teletubbies todo dia, eu sigo o Felipe Neto nas redes sociais, então eu não posso responder no tribunal. Eu não sou uma pessoa, tá? Não estou muito normal. Por causa disso, uma das teorias que ela logo tentou botar um nome que pudesse sempre vir como resposta à culpa. E isso depois foi utilizado por Roma, Constantino, no Concílio de Nicéia, um local famosérrimo, onde foi instituído a religião cristã. Religião cristã não veio de profetas, não veio de galera cantando Torá e falando com Deus. Não, foi Roma, sentando num palanque político, decidindo o que vai entrar no Novo Testamento e o que não vai. É, rapaz, o bicho pegou. A religião que foi criada por Roma e a sua galera. Aí nós, ateus, falamos que o cristianismo nasceu dentro de Roma, dentro dos concílios, as cartas de Paulo, que dizem que é do ano 60, hoje já tem relatos que pode ser lá do 2º século, todos os evangelhos sinóticos, os demais evangelhos, tudo é como se fosse uma colcha de retalhos, assim, cada um diz uma coisa. Lucas não concorda com Mateus, os outros discípulos não viram as mesmas coisas. Tu vê que tudo foi montado, essa religião foi montada, tá, pessoal? E essa questão aí de Maria ter traído o José com esse romano, e aí ficado essa coisa no ar de que, nossa, ela era a virgem, ele é o Messias, os romanos, quando criaram o cristianismo, já colocaram ali a cultura de que era muito comum na cultura helênica, deuses engravidar humanas, tá? Isso é muito comum. Hércules foi assim, Osíris, Horus, Mitra, todos eles tiveram 12 discípulos, todos eles ressuscitaram, todos eles nasceram de uma virgem, filhos de deuses, né? Então, com Jesus não foi diferente, tá? O Yeshua nasceu de uma traição, era um homem qualquer, né? E aí depois ele se veio a ser falado que é Deus que vem de uma virgem, né? E aí até perguntavam para Jesus, quem é o teu pai? Porque queriam saber da descendência dele. E aí Jesus sempre falava, não, meu pai está no céu. Porque a Maria disse, não, tu não tem pai, filho. Teu pai tu vem de Deus. Então ele dizia, não, meu pai está no céu. Por isso condiz muito com o que Jesus falava. Não, eu não tenho pai, meu pai é do céu. E lá no judeu é muito importante tu saber quem é o pai. É muito importante lá, é comum tu falar, não, tu é filho de quem? De qual pai, né? Ah, eu sou do pai tal. Ah, porque é descendente da tribo de Levi, da tribo de Davi, da tribo de Judá, entendeu? E o Messias tem que vir da tribo de Davi, né? E Jesus não tinha pai. Então quando perguntavam pra ele, tá, cara, tu entende tanto da Torá, será que tu é o Messias? Quem é o teu pai? Não, eu não tenho pai, meu pai é dos céus. Entendeu? A jogada? Talvez Jesus mesmo foi orientado erroneamente, né? Pela própria mãe, falando, não, tu não teve pai, tu é de Deus. E ele ficou a vida toda dele achando isso. Quem sabe ele realmente pregava achando que era o Messias. E não era. Tanto é que os judeus não aceitam ele até hoje, né? Ok, vamos continuar. Nesse momento, acontece algo muito interessante. Jesus nasce de uma relação problemática. Ela estava em Nidá, o que significa que ela estava em menstruação, porque ela não fez mais mikve, ela não seguia mais a Torá, ela sabia que ela já estava traindo o marido, isso já era um pecado capital. Pessoal, a Maria fez tudo errado. Jesus nasceu de uma traição, ela estava suja ainda, ela não tinha passado pelo migdá lá, né, aquela limpeza, né, da mulher menstruada. Ela traiu, né, num dia importante, o dia do perdão, Yom Kippur, né,
ela fez com que essa mentira fosse levada adiante. Cara. Então a Torá oral diz que ela não seguia mais as leis judaicas. Ao contrário, ela queria se manter escondida com o seu novo amor para ninguém perceber. Nasce um filho de Ela já nem queria mais participar do judaísmo, né? Ela queria fugir com esse novo amor dela, o romano, né? Se apaixonou pelo cara. uma relação proibida gravíssima e ela estando em nidá, que significa leis de menstruação. Ué, Rabino, mas a mulher menstruada não ovula. Pela lei judaica, mulher que está com a impureza da menstruação, não é que ela ovulou menstruando. Isso é impossível. E sim que ela não fez o mikve, ela não se purificou em águas puras, como a Torá fala, depois do ciclo menstrual. Ou seja, ela se manteve com aquela impureza espiritual e em casa. Então não houve nenhuma purificação. Isso significa impura com a impureza de menstruação, ok? 2 pecados graves foram feitos e óbvio que não ia dar muito certo. Nasceu Jesus. Jesus era judeu, porque ele era filho de mãe judia. Existem apenas 2 possibilidades de uma pessoa ser judia nessa vida. Ou se ele nasce de mãe judia, o único ventre, né, a única pessoa que pode decidir se seu filho é judeu é a mãe. E número 2, se a pessoa se converte ao judaísmo de forma séria. Então, para te ser considerado judeu, tu tem que se converter lá em Jerusalém de forma séria, para ser considerado judeu, passar por todos os ritos dele, ou nascer de uma mãe judia. Jesus era judeu, segundo esses relatos aí dos judeus, tá? Mas ele não era descendente de Davi, em hipótese alguma. Como principalmente em Israel. No caso de Jesus, ele nasceu de Miriam. O pai dele era Goi, que significa em português não judeu, é um romano, mas ele nasceu judeu. É isso aí. Aí a partir daqui ele começa a ir para uma outra área. Pessoal, eu aqui acho que sou um dos únicos youtubers, tá, que trazem essa tese, apesar de eu ser ateu, eu trago essa tese de que Jesus, numa visão judaica da coisa, eles não acreditam em anticristo, tá? Não acredito. Mas se tu se botar no lugar de judeus e tu olhar Jesus, e se tu cogitar de que existe um anticristo, Jesus é o anticristo. Ele é filho de uma traição, tá? Uma traição terrível num dia importantíssimo. Ele nasceu de uma traição. Ele é filho de um romano. Então se diz muito que o anticristo vai ser filho de um romano como a judia. Se diz isso até nas novelas, nos filmes. Olhem a novela Apocalipse, né? Novela daquela da Record. Eles dizem muito isso, os teólogos dizem que o anticristo vai ter uma ligação muito forte com Roma. Aí alguns dizem que é a questão da católica, romanos, padres e tudo mais, né? E aí, isso aí já é uma tremenda evidência, né? A origem de Jesus. Também tem a questão, nessa live, tem um outro trecho que eu vou fazer um outro vídeo, onde ele mostra ali como é que foi os próximos passos de Jesus, né? Ele seguia um rabino, aí numa das viagens dele lá, ele traiu, ele pecou com os olhos, ele olhou uma mulher casada com desejo, né? Eu vou deixar para um outro vídeo dar mais detalhes, mas basicamente é isso, a forma como Jesus nasceu, tá? Eu vou focar mais aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas Jesus, a origem dele, segundo os judeus, foi dessa maneira, tá, pessoal? Ele nasceu de uma traição. Eu, apesar de ser ateu, né? Eu sou ateu, eu sinceramente, pessoal, para mim, Yeshua, que nem hoje diz o consenso acadêmico, que Yeshua existiu, um judeu falante de aramaico, não sei o quê. Para mim ele era só mais um no meio do monte daquela época, tá? E não foi dele que veio o evangelho. O evangelho que nós temos hoje, Deus encarnado, cruz, milagre, ressurreição, essas coisas todas vieram da cultura helênica dos gregos e dos romanos. E começou com Paulo de Tarso, com as 7 cartas. Ali começou o cristianismo, que não veio de Yeshua. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui do lado tem sugestão de 2 vídeos para vocês assistir, relacionados a esse assunto também. Muito obrigado. Eu repostei esse vídeo porque o pessoal relatou que não conseguiu entender ali, né? E meus comentários são importantes, então tá aí. Tá? Valeu. Deixe seu curtir, seu comentário. Se inscreva no canal. Muito obrigado. Valeu. Tudo de bom. Quando ele fala que o cristianismo tem origem no judaísmo,
não é porque o judaísmo tem Jesus como Messias e que Jesus seja citado nos livros religiosos dos judeus. Muito pelo contrário, o Messias que os judeus esperam não é o suposto Jesus. Eles esperam outro Messias. E o Jesus não é citado nos livros religiosos dos judeus. E isso é uma das grandes lacunas que existe. Quando ele diz que o cristianismo tem origem no judaísmo, é porque o cristianismo foi criado em cima do judaísmo. Se apropriaram do judaísmo para criarem o cristianismo. Na verdade, o que seria do cristianismo se não fosse o judaísmo? Então, com essa promessa dos judeus estar esperando o Messias, então aproveitaram essa carona e criaram um Messias místico e mítico, dando-lhe a ele poderes de ressuscitar e curar, que é o Jesus da fé, o Jesus mitológico. Lembrando que o Messias que os judeus esperam não é um Messias com superpoder, um X-Men. É um homem comum que vem para governar Israel e trazer a paz. Não é que eu estou dizendo que os judeus estão corretos e que isso vai acontecer. Até porque isso também é uma mitologia, é uma crença mitológica, cultural e política. Lembrando também que naquela época do Alto Império Romano existiam vários Jesus, onde muitos se diziam ser filho de Deus, ser enviado de Deus. Também, o que seria do cristianismo se não fosse Roma antiga? Talvez nem o cristianismo existiria, porque Roma foi o celeiro e a base fundamental para o cristianismo se tornar como religião. Antes do Império Romano, o cristianismo era apenas uma seita. Exatamente, os judeus não acreditam em anticristo, até porque a palavra anticristo vem de Cristo, e Jesus não existe nos livros religiosos do judaísmo. Na verdade, os judeus não acreditam em inferno, não acreditam em Satanás e não acreditam em anticristo, porque essas nomenclaturas foram criadas pelo cristianismo. Lembrando também que o Jesus não cumpriu com as profecias da Torá, que era ser descendente de Davi. E Jesus não era descendente de Davi. Pela história contada pela tradição judaica, Jesus era filho de um romano. E se formos pelo Jesus da fé, pelo Novo Testamento, também Jesus não pode ser descendente de Davi, porque ele era filho de um pombo, que era o Espírito Santo. Então, as duas narrativas não têm a mínima possibilidade do Jesus ser descendente de Davi. Segundo, Jesus não construiu um templo. Quando aconteceu a destruição do templo, já tinha acontecido a suposta morte do suposto Jesus. Dentro desse mesmo contexto, temos um erro fatal. Um Messias que era para ter cumprido com as profecias da Torá, mas não, morreu. Terceiro, reunir os judeus nas diásporas ou dispersos, ou seja, juntar os judeus. É algo que Jesus nunca fez. Quarto, trazer o conhecimento universal da Torá. Também não aconteceu. E não tinha como, porque se for olhar para a religião cristã em si, é uma religião totalmente diferente do judaísmo. Até porque o livro religioso do cristianismo é o Novo Testamento. E o Novo Testamento é totalmente diferente da Torá ou do Antigo Testamento. Na verdade, os cristãos tentam harmonizar o Novo Testamento com o Antigo Testamento. Por isso que dá esse choque do Novo Testamento com o Antigo Testamento, que não se encaixam. Então, por hoje só e até o próximo vídeo.